Ok, os irmãos podem sentar-se. Irmã Leonor pode nos orientar agora com relação aos dons. É mais fácil a gente trabalhar com a visão do texto. Pode ir para o segundo, por favor. E a ideia principal, irmãos, é a gente definir alguma coisa sobre dom, vocação, talento, habilidade, o que é o quê, para que desde os juniores, né, até os irmãos com idade cronológica mais avançada ou com tempo menor de igreja ou maior de igreja, possa ter sempre isso em mente. Para muitos isso aqui vai ser apenas um lembrete, né? Para muitos de nós isso já é um tema recorrente, a gente eu definição no dicionário. Sinônimos. Na língua portuguesa. Tem uma palavra grega.
Bíblica da salvação. O que eu compreender isso. Então, hoje, nós temos uma oportunidade de trabalhar isso e a maioria dos irmãos dessa igreja já tem uma planilha onde já foi preenchido um questionário. Então, eu gostaria de incentivar cada irmão hoje a achar o seu. Aqueles que já preencheram, colocar isso próximo das suas leituras e rever esse material que você já tem em mãos. E à vista daquilo que a palavra de Deus diz, perceber qual aplicação, qual uso, como eu posso me engajar no trabalho do Senhor. E nós estamos verificando muitas vezes que há confusão, desentendimento de algumas questões e por isso nós acabamos não tendo muito direto o que fazer. Então, nossa ideia é que com os textos bíblicos a gente possa trabalhar isso. Então, eu gostaria que a gente lesse, ou que vocês pelo menos ouvissem, Romanos 5,15, que está ali, tá? Isso, Romanos 5,15, obrigado, está aí. Um texto que vai dizer assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Então, de acordo com aquilo que já está visto na pastoral, o cabeça é Cristo, o dom é do Senhor e a doação é pela ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 28 e seguintes, que nós vamos ler também daqui a pouco, ele vai falar alguma coisa a respeito de quais são os dons. Mas, irmãos, essa matéria e esse tema no Novo Testamento, ele está em várias cartas. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem comigo o livro de Coríntios. Então, 1 Coríntios, que eu gostaria que a gente ambientasse o tema do livro para a gente perceber a junção ou as seções que orientam a leitura, a compreensão e o aprendizado sobre dons. Então vamos lá, desde o capítulo 1, tá? Eu fiz aqui um resuminho para mim. Aí o capítulo 1, de 1 a 9, ele faz a introdução à carta, ele se apresenta, é o apóstolo Paulo, e ele vai tratar de questões nessa carta. Então, esse é o capítulo 1, de 1 a 9. Aí o capítulo de 1 a 4, ele trata das divisões, partidos e os problemas que surgiram. Então, nós reconhecemos algumas questões dessa igreja a respeito de que, olha, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, né? Então, é um tema. Então, quando nós lemos um livro, é recomendado, é um incentivo nosso, que nós busquemos e tenhamos um comentário, um pequeno apoio à leitura bíblica, uma Bíblia boa de estudo, que nos ajude a saber o que nós estamos estudando, para a gente não ler e a questão ficar solta sem nenhuma ligação. Então, do capítulo 1 até o 4, Paulo trata desses problemas, divisões e suas consequências e situações que elas foram surgindo. O capítulo 5 ao 7 trata de ética em geral, de padrões cristãos e também de algumas situações de imoralidade que foram identificadas lá naquele contexto da igreja de Corinto. O capítulo 8 a 11 trata da liberdade cristã. Então ele vai falar sobre questões de idolatria, de alimentos e a busca necessária de cada cristão em ser forte, em ter autodisciplina, autocontrole, à vista de questões práticas que estavam acontecendo e que eles precisavam ter uma visão correta. E daí nós entramos no capítulo 12 a 14, que vai tratar exclusivamente sobre
uma situação que é uma tônica necessária e importante da nossa vida, que é a regulação ou os regulamentos da adoração cristã. Então, nesse livro, nós temos esses 2 capítulos inteiros, 12, 13 e 14, 3 capítulos, que tratam sobre como é a adoração do cristão. Então, por isso que eu quis ambientar a visão dos dons dentro do livro. Então, Paulo vem trazendo um histórico de situações na igreja que culmina nessa orientação. Então, aqui nós temos o 12, que vai tratar da lista e de algumas características. O 13, que é a ênfase principal, que é o amor. No primeiro semestre, nós estudamos várias ênfases naquele livro que nós estudamos a respeito do amor. Nós falamos que alguma atitude acontecia fora da vontade de Deus porque faltava o amor cristão. Então, é nessa linha que os dons estão ambientados. Nesse cuidado, nessa ênfase de que ter um dom é para o serviço, é para o prestar a sua contribuição junto da igreja. Então, eu coloquei ali o último parágrafozinho. O dom sempre subentende serviço prestado na igreja para a edificação da igreja, ou seja, para a igreja ser ajudada a crescer em Cristo por meu intermédio. Para isso servem os dons. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebi do Senhor, está ligado necessariamente a esse tipo de disposição e de entrega e de cuidado diante de Deus. Então, eu gostaria que a gente lesse a lista dos dons. Por favor, querido. Há uma divisão e os comentaristas bíblicos têm uma linha com relação à interpretação também do que é dom para isso ou dom para aquilo. No caso, eu usei um comentário que é aquele que a gente tem mais estudado, e ele divide a lista de dons em dois tópicos que se chamam os didáticos e os práticos. Então, dentro de todo o grupo de dons que nós reconhecemos na Carta de Coríntios, Efésios, algumas citações em outros livros, eles estão divididos nesse grupo. Então, quais são os dons didáticos? Então, vamos ler lá só, pelo menos a primeira que está grifada lá. Então, vamos juntos. Apóstolos, profetas, profecia, discernimento de espíritos, ensino. Continua. Não conseguiu enxergar? Pedi para alguém abrir para mim, mas acho que não deu tempo. Exortação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, línguas, interpretação de línguas. Então, esses, pode ir. Esses que nós acabamos de citar são os classificados como dons didáticos. Eles se relacionam ao ensino, à pregação e à administração da palavra. Eles tratam do cuidado com ler, interpretar, ensinar, ajudar a entender e praticar. Então, há uma classificação voltada nessa linha. E agora os didáticos. Melhorou aí, pastor Walter? Volta um pouquinho. Então, vamos lá. Operação de milagres, cura, ajuda, governo, fé. Mais um. Isso. Então, esses são os classificados como práticos. Então, temos dons didáticos e dons práticos. Aí, esse número de versículos que acompanham cada um deles é tema para estudos muito mais longos e mais profundos. Então, o que é importante que nós saibamos? Que quando nós identificamos o nosso dom, nós precisamos também saber onde nós podemos atuar e como atuar. Quando nós pensamos numa lista dessa, dá até uma canseira, né? Fala, mas tudo isso está na igreja? E por que a gente não vê? Onde eles estão? O que acontece? Muitas vezes, meus irmãos, o que acontece é que nós não temos claro quem os tem, quem dá e para que eles servem. Então, se nós não temos isso
como claro, distinto. E se nós nunca nos interessamos, se nós falamos que muitas vezes esses temas são polêmicos, falar de dons, buscar essa compreensão, sempre vai esbarrar naquela questão de dom disso, dom daquilo, e vai ser vão me checar, vão saber o que eu faço ou o que eu não faço e tal. Então, sempre haverá um distanciamento de um tema desse. Mas isso é a nossa comida e a nossa bebida. Como cristãos, isso movimenta a nossa vida. E há perguntas em relação a como eu concilio tudo isso com a minha vida no dia a dia. Como dentro da minha rotina, como diante das minhas questões do dia a dia, eu consigo ainda identificar e praticar. Isso tem uma linha longa de trabalho espiritual e de cuidado diante de Deus. Então, quem tem os dons? Então, 1 Coríntios 12, 28 a 30, vamos acompanhar aqui. Pronto? 12, de 28 a 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de cura? Falam todos línguas? Interpretam todos? Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Então, quem tem os dons? Cada cristão, e eles são diferentes. Então, há muito claro essa passagem em listar os dons, e também faz essa pergunta. E a resposta é, não é todo mundo apóstolo, não é todo mundo profeta, não é todo mundo mestre, não é todo mundo que cura, mas os dons existem, estão na Bíblia e eles carecem de identificação, carecem de dedicação ao dom que Deus nos deu quando nos chamou para a edificação e para o serviço da igreja. A indiferença ao dom, ela é um prejuízo para nós de crescimento espiritual. Ela é um prejuízo para o estabelecimento e o crescimento da igreja. Então, aquilo que eu não sei, ou aquilo que eu ignoro, ou aquilo que eu nem nunca quis saber, há um prejuízo atual e real em relação ao crescimento do corpo. A figura de corpo e do dedinho machucado que afeta todo o corpo, ou um membro que não tem o desenvolvimento natural afeta o corpo, isso tudo é uma figura muito conhecida nossa. Mas a questão aqui é, eu tenho, e o que é que eu faço dele? Ou o que eu estou fazendo com ele, né? E quem dá? 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Não depende de pedir, mas depende de submissão à ação do Espírito, de comunhão com Deus e da linha de relacionamento que mantemos e o quanto mantemos de relacionamento. A figura disso é a mais prática que nós temos. É o nosso relacionamento individual um com o outro. Nós temos laços, ligações de mais proximidade ou menos proximidade. Então, vamos lá na nossa família, né? Os esposos com esposas têm uma ligação próxima. Os filhos com os pais têm uma ligação próxima. Nesse relacionamento se estabelece o quê? Uma maior intimidade. Se estabelece uma maior facilidade de conhecer. Então, às vezes, nós moramos na mesma casa e podemos dizer com segurança, eu não conheço essa pessoa. Porque a nossa intimidade, o nosso relacionamento, o nosso interesse, o nosso cuidado acaba não sendo o necessário para conhecer
é transpor isso para o nosso relacionamento com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo. É na mesma linha. O conhecer, o se identificar, o aprender nos faz distinguir o dom que o Espírito nos deu. E também, gente, vou usar uma expressão aqui que não é uma coisa muito interessante, mas assim, o Espírito também fica sabendo o que eu sou bom, no que eu sou bom. Eu estou colocando isso entre aspas. O Espírito sabe isso, mas ele quer ver a minha disposição. Ele quer ver o meu relacionamento. Ele precisa entender, e eu estou usando entre aspas, porque ele é Deus, ele sabe tudo, mas ele precisa entender essa recíproca, esse conviver, esse estar junto. E ele não vai referendar esse relacionamento dizendo assim, ó, esse eu posso contar. Mas o Espírito de Deus conhece, como Deus, como Jesus, o nosso íntimo do coração. E ele sabe o que nós somos. E nós nos revelamos melhor a ele quando nós trabalhamos essa questão de submissão, de dependência e de compreensão daquilo que Deus quer fazer conosco. E para que o dom é dado? Então, 1 Coríntios 1:31, deixa eu voltar aqui, vai nos dar uma linha que é, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Para quê? Para que a glória de Deus, que é o doador, que é o que dá o favor a nós, seja glorificado na nossa atitude, na nossa fala. Esse texto de Efésios que está impresso aí, é que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se a gente fracionar esse versículo, ele está falando de exercer, porque nós temos alguma coisa que serve para o cuidado do outro, o serviço ao outro, que é o exemplo de Cristo. Serviu a ponto de dar a sua própria vida. E quando, meus irmãos, os textos bíblicos, ou o nosso tempo de vivência da igreja, ou o nosso tempo de conhecer a palavra, se torna muito superficial, porque nós já sabemos, eu não preciso estudar mais isso, esse tema eu já vi e tal, isso nos faz totalmente contrários a isso que está escrito aqui. Nós não servimos e nós não administramos fielmente aquilo que Deus nos deu na nossa conversão. Então é um confronto. Cada um dos temas dessa palavra nos confronta a conhecer exatamente como estamos. A buscar aquilo que precisamos fazer diante de Deus. Porque ele fala, a graça dele distribuiu em suas múltiplas formas. O que não tem nessa palavra, meus irmãos, é uma cobrança. Deus não está cobrando. Mas ele está usando mais uma oportunidade para relembrarmos aquilo para o que fomos chamados. O que Deus está fazendo é acolhendo cada um de nós novamente à vista da palavra dele, de que isso está ao nosso alcance. É para nós, não é nosso, é dado pelo Espírito Santo. É para nós, para o serviço, para o exercício da obra do Senhor, para que possamos juntos apoiarmos um ao outro. E transcende, meus irmãos, assim, sentar e perguntar ao irmão, como foi a sua semana? Transcende a isso. Isso é uma consequência do exercício do meu dom, que eu preciso identificar diante de Deus. E preciso definir muito claramente entre todas aquelas características que nós demos sobre vocação, para que o dom tenha a proeminência em relação às nossas habilidades. Essa igreja tem pessoas com talento, com habilidades e com todas as características que a vocação traz. Mas e com relação aos dons? Aquilo que Deus nos deu. Eu coloquei uma conclusãozinha, pode passar no último, por favor, querido? Que é sobre a prática do dom. E nós vamos aqui bater em cima de uma coisa que é muito conhecida novamente. Como a gente pratica o dom?
E para crescer espiritualmente, nós precisamos relacionar-nos com Deus em oração. E a oração, ela é o nosso respirar. Eu tenho uma amiga que ela tem um propósito de viver em oração. E como ela tem uma tendência física e uma situação de enfermidade, que ela esquece as coisas, então ela pendura bilhete na casa inteira. Então, aquilo que a gente faz de listinha de oração, ela põe, orar por isso, orar. Então, ela vai com aqueles papeizinhos coloridinhos e vai pendurando onde ela passa. E ela construiu uma memória visual para que ela não esqueça disso. Então, isso é uma técnica, isso é um recurso didático apenas. Mas qual é a nossa dificuldade de orar? Por que nós não oramos? Ou todos aqui oram. Então, por que nós não oramos mais? Qual é a nossa resposta? A oração é a comunhão espiritual com o Senhor. É a forma de eu conversar com Deus. Expressar exatamente aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu tenho dúvida. E é o abrir para alguém que não vai falar para ninguém, por exemplo. Né? Essa é a tônica principal da oração. Eu posso expor diante de Deus as minhas questões íntimas, pessoais, individuais, de problemas, de enfermidades, como nós acabamos de fazer aqui, aquela oração pública e a oração individual nossa. Então, isso é o dom na prática. O dom vai ser melhorado, vai ser esclarecido em nós quando nós nos relacionarmos com o doador do dom. E esse relacionamento é por oração, por meditação. A meditação, nós temos também desenvolvido muitas técnicas. A meditar na palavra é ler a palavra, é ler a palavra, é ler a palavra, é ler a palavra, é retomar aquela leitura e tirar dela aquilo que Deus quer falar para nós. Então, eu não quero chover no molhado aqui, usando essa expressão, de uma coisa que todos nós já temos prática. Mas quem não tem está exortado a compreender que orar e ler a palavra e meditar nela é o nosso alimento. É assim, é só assim que Deus pode se revelar a nós. Treinar o intelecto nas coisas espirituais, ou seja, estudar. Isso não é só para quem dá aula, meus irmãos. Isso não é só para quem estuda a palavra. Isso é para nos alimentarmos. Quando fala do intelecto treinado com as coisas espirituais, eu ter aquele versículo que alimenta a minha vida ou que dá glória a Deus. Esse treinamento, ele é uma questão de você desenvolver uma técnica individual. E quantas horas nós gastamos com várias coisas, sem citar todas as questões que tem por aí, que a gente usa tempo indevidamente, porque o tempo é usado, que ele acabou, passou, foi usado, bem ou mal, aconteceu isso. Mas o intelecto precisa estar alimentado com as coisas que vêm da palavra. É esse o alimento, é isso que vai ajudar a evitar um pensamento que não vem de Deus, uma atitude que não vem de Deus. O intelecto do cristão precisa estar alimentado com as coisas que a palavra diz. Existe uma regra, existe um investimento em comungar com Deus. E o investimento é por oração, por meditar, por tratar essas questões. E viver a lei do amor que edifica a igreja. A superficialidade dos nossos relacionamentos e todas as questões do tempo tem sido a maior muleta com relação a não vivermos a lei do amor. E por conta das circunstâncias que a gente vive, as distâncias que nós moramos, a dificuldade de nos reunirmos mais vezes, ou quando nos reunimos talvez o foco não seja tão o correto, às vezes nós não praticamos essa lei do amor, que é essa
da convivência, do sentir a dor do outro, de dividir alguma questão, ou uma situação, ou um bem com o outro. Então, há várias situações com relação à prática que impedem, inclusive, e principalmente, a evangelização. Porque se eu não convivo com quem eu conheço bem, quem diz que eu vou descer a escada, atravessar a rua e atender aquele que não conhece a Deus? O que está sujo ou que está vivendo uma situação irregular segundo segundo a nossa visão, ou que está longe de Deus realmente porque escolheu outros caminhos e tal. Então, a lei do amor e a evangelização, elas estão intimamente ligadas a conhecer o dom e exercer o dom. Então, no dom, no que Deus me deu, naquilo que é para cuidar da igreja, o que eu tenho feito? Como eu tenho feito? O que eu não sei? O que eu quero saber? O que eu preciso saber para distinguir melhor o meu dom? O que eu não fiz até hoje para exercitar o dom que eu tenho desde que eu me converti? Eu já tenho 12, 15, 18 anos de igreja, ou 5, ou 2, ou 3. Ou não só o vínculo com a igreja, mas principalmente o dia que Jesus me encontrou. E que naquele dia eu já ganhei esse presente. Eu já ganhei o dom. E como identificar? Como tratar? Como cuidar? Meus irmãos, o cuidado da palavra de Deus para conosco tem sido nessa simplicidade. A orientação está na Bíblia. É claro que a gente se empenha, busca as questões, então podem pedir pelo meu e-mail, ou podem, quem tiver de pendrive, pega aqui com o João já e pega os textos bíblicos que estão aliados a cada dom para você compreender onde ele está na Bíblia e tal. Essa é uma questão da estrutura e do ensinamento da Bíblia, mas a essência do que Deus quer nos mostrar é que nessa diversidade não é possível que nós não tenhamos nenhum. Porque se nós não tivermos nenhum, nós não somos convertidos. Nós não estamos diante de Deus salvos e redimidos esperando o céu. É isso que a palavra diz. E o que a palavra diz é que nós devemos buscar a partir de praticar aquilo que é a comunhão com Deus e que não é desconhecido de nenhum de nós. Comungar, edificar a nossa vida espiritual, separar o nosso tempo, desde o junior mais novinho que está lá no cantão, né, até cada um de nós aqui. É necessário buscar. Então, irmãos, não há uma curiosidade nesse assunto de dons. Não há uma coisa escondidinha nesse assunto de dons. Está tudo absolutamente claro aqui. E óbvio, é só nós lermos. Nós, que estamos envolvidos no cuidado com o ensino, temos toda a disposição em ajudar. Nós queremos oferecer os recursos que sejam os mais práticos para que a igreja não leve aquela fala de Paulo que é assim, não quero que sejais ignorantes nessas coisas. Nós precisamos nos envolver no cuidado desse dom que o Senhor nos dá, para que a nossa igreja seja edificada. Eu quero repetir aqui para eu terminar, aquilo que eu escrevi lá no 3º quadro. O dom sempre subentende serviço. Se você não está disposto a servir com aquilo que Deus te deu, tem que repensar essa questão. E o serviço é envolvimento. O serviço envolve. O serviço nos faz andar juntos. Às vezes com 2 pessoas, às vezes um grupo de 3, 4. Nós vivemos uma experiência de discipulado, nós estamos vivendo experiências de grupos de oração, e de, olha irmão, ore por mim nessa semana por causa de... Esse é o serviço um ao outro, quem intercede, né? Esse serviço é prestado na igreja para edificar a igreja. Então, sem viver na igreja, não existe como nós fazermos isso. E a igreja precisa ser ajudada a crescer em Cristo pela ação e exercício do meu dom.
que foi dado pelo Senhor. Então, nessa linha, que a gente pensou em trazer uma meditação sobre esse tema, que a gente ore e coloque diante de Deus. Irmãos, é confronto do Senhor nessa manhã para o nosso coração. E em sendo confrontados, nós podemos dar de ombros, né? Como a gente fazia quando a gente era pequena, pouco se me dá. Ou nós precisamos tomar uma atitude de presença diante de Deus. Essas questões dependem de cada indivíduo. Então, o marido procura o Senhor, a esposa procura o Senhor, o filho procura o Senhor. Isso não é grupo. Ficou muito claro aqui que é para cada um, diferente para cada um, individual para edificar o todo. Então, aquilo que eu tenho como melhor que Deus me deu para o cuidado da igreja precisa ser buscado, precisa ser alertado. Com relação à questão da planilha, se alguém não fez a inscrição a semana passada e não fez ainda, por favor, assim que terminar o nosso horáriozinho de intervalo, chegue ali na sala da frente, no hall, que nós trabalharemos um grupo de irmãos que ainda não tinha feito esse exercício. E aqueles que têm, achem o seu, coloquem diante do Senhor, orem com isso, se dediquem a praticar o dom que Deus nos deu, orando, meditando e nos envolvendo espiritualmente para edificar a igreja. Que a igreja precisa se fortalecer a partir da vida e do cuidado de cada um de nós. Então vamos agradecer o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, compreendemos a clareza e a linha que a Tua palavra nos dá a respeito de como viver na Tua igreja, Senhor. Entre tantas outras questões que ela nos ensina, esse item, Senhor, que seja para o nosso despertamento, para o cuidado com a Tua obra, para a consciência de cada um, para o alertar cada um de nós a respeito do que precisamos fazer. E que, Senhor, busquemos compreender detalhadamente cada um deles, seja o amor, seja ensinar, seja ter fé, seja ter outros dons que a Tua palavra nos dá, que cada um de nós seja despertado, Senhor. Oramos pela vida da Tua igreja nessa cidade, todos os grupos que se reúnem em Teu nome nessa manhã, para que toda a igreja, Senhor, e a nossa física, aqui na primeira, nesse endereço, Senhor, possamos ser despertados para aquilo que o Senhor quer mostrar através da Tua palavra. Obrigada pela oportunidade e pela vida na Tua presença, Senhor. Agradecemos a salvação em Cristo Jesus, que nos dá o esclarecimento do Teu Espírito Santo para juntos andarmos e caminharmos diante de Ti. Para aqueles que não tinham nenhum esclarecimento ou visão sobre isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha cuidado, misericórdia e graça, Senhor, para que essas pessoas e todos nós como irmãos possamos ser diante de Ti, nesse tema que edifica e que cuida da Tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço e Te louvo, Senhor. Amém.